receber os missionários do Paraguai. Eles são pais da Stephanie e do Victor e foram enviados de Curitiba, no Paraná. Há 6 anos fazem missões na cidade de Leste, no Paraguai, e atualmente são diretores da SGM Base Missões Paraguai e trabalham com projetos sociais, apoio à Igreja Quadrangular do Paraguai e fazem treinamentos de líderes e obreiros para as missões. Sejam bem-vindos, missionários de Emerson e Heloíse de Oliveira. Amém. Paz seja convosco. Bom dia. Eu vou estar passando um vídeo já, para a gente entrar diretamente com o vídeo do nosso trabalho lá na base de missões do Paraguai. Eu vi do Guaranaté, eu vi. Paz seja convosco, nós somos a família Oliveira, nós somos missionários na base de missões do Paraguai e queremos agradecer a você pela sua contribuição todo o terceiro domingo do mês com a sua oferta missionária e que nos ajuda a sustentar esses projetos, esses trabalhos que nós temos feito no Paraguai. Obrigado pela sua intercessão, obrigado pela sua parceria, obrigado por estar junto conosco nesse desafio que nós temos cumprido no Paraguai. Continue orando por nós, continue orando pelo Paraguai, pelo país que precisa tanto conhecer o Evangelho. Continue orando pela base de missões do Paraguai, para que Deus continue treinando pessoas, para que Deus continue desenvolvendo projetos ali através das nossas vidas. E continue orando pela nossa família, para que Deus nos fortaleça, para que Deus nos sustente e nos guarde enquanto estivermos ali servindo a Deus. Juntos em missões! E essa base de missões acontece por causa de vocês, por causa da oração de vocês, por causa da oferta de vocês. No terceiro domingo de missões, nós temos podido servir o Paraguai. Já há 6 anos estamos ali e temos servido o Paraguai. E hoje, além de trabalharmos com crianças no Paraguai, né, porque é uma realidade um pouco complicada. No Brasil nós temos uma realidade complicada com criança, mas o Paraguai é um país que sofre uma realidade tremenda, né? Uma realidade fora do comum. A pobreza, a miséria, isso é impactante. O nível de abuso sexual, de abandono das crianças é algo que realmente quebra os nossos corações. Não tem como você ir no Paraguai e, por mais que você vá fazer qualquer outra coisa lá no Paraguai, não tem como você não fazer um trabalho com crianças. Tá? Porque é realmente uma realidade que precisa muito, muito mesmo, né? As crianças estão realmente vivendo um abandono, né? O Paraguai é um país que precisa muito do Evangelho, né? Essa semana eu estava conversando com um rapaz, um amigo meu, e ele é estudante de medicina, e ele falou: Emerson, será que você não consegue injeção, luvas, máscaras? Porque no Paraguai, aqui no Brasil, você vai é difícil ir num posto de saúde, mas no Paraguai nem isso tem. Se as pessoas vão no hospital, você vai lá passando mal, teve um acidente, o médico te atende e eles te dão uma receita e você tem que ir lá na farmácia comprar o remédio para ele poder te aplicar. E se você não tem o dinheiro, o médico não tem nada que ele pode fazer por você, né? Porque eles não têm uma seringa para colocar um remédio, não tem luva para te atender, né? Não tem remédio para te dar.
Então, as pessoas muitas vezes vão lá, pessoas que deveriam ser internadas, elas vão lá, fazem um exame com o médico, saem para a rua e vai pedir dinheiro para as pessoas para comprar o remédio para voltar lá para receber a medicação, né? Então, é uma realidade um pouco complicada e está aqui do nosso lado, né? Um país que precisa tanto do auxílio, precisa tanto de missionários, né? Precisa tanto de líderes. Nós temos muitos lugares onde nós temos templos no Paraguai e estão fechados porque não temos pastores. Não temos pastores. Não temos pessoas que assumam essas igrejas, que pastoreiem essas igrejas. Então, é uma realidade que precisa demais da oração, do investimento, e precisa que você vá, né? E além desse trabalho com criança, esse trabalho de apoio à Igreja do Evangelho Quadrangular do Paraguai, nós também temos trabalhado com treinamento, conscientização sobre a evangelização dos povos muçulmanos. Porque na tríplice fronteira que nós chamamos, onde estão os 3 países, Argentina, Brasil e Paraguai, está a maior comunidade muçulmana da América Latina. E é um grande desafio para nós. É uma realidade. Se você sair hoje pelas ruas aqui do Rio Grande do Sul, provavelmente você vai se encontrar com muçulmanos, né? Eles estão realmente entrando na América Latina com muita força, e nós, como igreja, precisamos nos despertar, precisamos acordar para essa realidade, não somente para evangelizar, sim, principalmente evangelizar, amá-los, mas principalmente também a gente precisa estar atento, porque eles querem nos evangelizar. Eles querem alcançar nossas crianças, eles querem alcançar a nossa sociedade, eles querem influenciar a sociedade, e eles estão fazendo isso demais, né? Você tem que pensar que a cada missionário que nós enviamos para o campo, provavelmente eles estão enviando entre 10 a 50 missionários, né? Então, nós precisamos acordar para essa realidade. Nós temos ali no nosso stand um livro do nosso projeto, né, de treinamento, O Mundo do Islã. É um livro básico para entender o que é o islamismo, né, o que eles acreditam, qual é a realidade que eles vivem, tanto fora quanto dentro do Brasil, né, e o que eles pensam de nós. Tá? Isso é importante nós entendermos o que eles pensam sobre nós, né, e como eles pretendem evangelizar, né, a nossa comunidade brasileira, né. Então, é uma realidade que nós precisamos entender. Está aqui nesse livro, nós temos ali no nosso stand, está por R$40 do nosso projeto, você pode estar investindo para conhecer mais e também para abençoar as nossas vidas e o projeto no Paraguai. Amém? Eu quero compartilhar com vocês algo que Deus tem falado ao meu coração, né? E eu acho que a palavra que eu colocaria para esse tema é desenraizando. 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 E eu perguntando para Deus, mas por que essa palavra desenraizando? Porque Deus, Ele não nos chamou para ser raiz. Ele é a raiz. Ele é a raiz. Ele nos colocou como galhos. A nossa responsabilidade é dar frutos. A responsabilidade de nos alimentar, de nos fortalecer, de cuidar de nós, é dele. A nossa responsabilidade é dar frutos. E quanto muitos de nós estamos buscando cuidar de nós mesmos, estamos buscando crescer, estamos buscando nos estabelecer, Deus está dizendo, vai, eu te criei para você se expandir para os lados. Eu criei você para você se esticar, para você dar frutos, não para você ir para baixo. O galho, ele não cresce olhando para baixo, ele cresce olhando para os lados, ele cresce olhando para cima. Porque se ele está conectado com a videira, ele está bem alimentado. Então eu quero falar com você exatamente sobre isso. E eu gostaria de que você abrisse sua Bíblia no livro de Josué. Olha, eu comecei lá no Novo Testamento e nós vamos lá para o Antigo Testamento, né? Josué, capítulo 1, versículo 1. Estou lendo na versão NVT.
Vou ler. Depois que Moisés, servo do Senhor, morreu, o Senhor disse a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: meu servo Moisés está morto. Chegou a hora de você conduzir todo este povo, os israelitas, para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu lhes dou. Eu darei a vocês todo lugar em que pisarem, conforme prometi a Moisés. Amém? Vamos pegar esse texto aqui. E eu não quero exatamente falar sobre esse texto aqui, mas eu quero falar sobre Josué. Neste momento, Moisés tinha morrido. O povo estava esperando porque Moisés, de repente, saiu, desapareceu e não voltou mais. E o povo estava esperando. O que aconteceu com Moisés? Moisés vai voltar, não vai voltar? E, de repente, Deus fala com Josué. E esse texto de Josué, ele me apaixona muito, porque o primeiro capítulo de Josué é um diálogo entre Josué e Deus. O primeiro capítulo de Josué é um diálogo entre Josué e Deus. É um tempo de oração. Sabe por quê? Porque toda vez que o povo de Israel passava por alguma crise, por alguma guerra, por algum problema, Moisés corria para a tenda que estava no meio do povo de Israel, e lá ele falava com Deus. Deus descia e disse que falava cara a cara com Moisés. E disse que Josué ficava ali no cantinho, enquanto Moisés falava com Deus cara a cara, como se fosse como amigos. E quando Moisés saía, Josué ia lá para a tenda e ficava lá, ele desfrutando ali daquela presença que ficou naquele lugar. Então Josué percebe que tem uma crise, Josué percebe que Moisés não volta, o povo começa a ficar aflito. O que Josué vai fazer? Josué corre para a presença de Deus. E o primeiro capítulo do livro de Josué é Deus falando com ele. Tem uma frase que eu amo, que eu sempre digo para o pessoal, e o pessoal lá da base, o pessoal está cansado de ouvir, é que missão é fruto de uma relação. Nós temos um mandamento na Bíblia, que é o ide. Nós temos uma ordem da parte de Deus, que é o quê? Fazer discípulos de todas as nações. Então, qual é o meu maior fruto como cristão? O teu maior fruto como cristão não é fazer justiça. Justiça é parte do caráter do cristão. Você tem que fazer justiça. Não se espera nada mais do cristão do que fazer justiça. Se você faz outra coisa, se não é justiça, você não é cristão. Porque o caráter de cristão é fazer justiça. O maior fruto do cristão não é dar comida para os necessitados. Porque isso é parte da vida cristã, isso é essencial para a vida cristã. Se eu não compartilho aquilo que eu tenho, se eu tenho 2 pães e não compartilho com alguém, eu não sou cristão. Porque isso é parte do caráter do cristão. O maior fruto do cristão é fazer discípulo. É fazer discípulo. E a pergunta é, você tem feito discípulos? Você tem feito discípulos? O povo de Israel não estava perdido neste momento, porque Moisés lá atrás escolheu Josué e falou assim, você é meu discípulo, você vai me seguir. E neste momento há uma continuidade, porque houve um discípulo. Eu quero dizer para você que daqui 70 anos, todos vocês vão estar mortos. Provavelmente, né? Vai ter uns mais longínquos aí, uns quantos, né, que vai... Mas daqui 70, 100 anos, todos nós vamos estar mortos. Isso daqui só vai continuar se nós fizermos discípulos.
se nós fizermos discípulos. Mas existe uma missão que Deus dá, que é uma missão que é fruto daquelas pessoas que escolheram se assentar aos pés de Jesus e ouvir a voz dele. Eu sempre digo isso, missionário é aquele que ouviu o coração de Deus. Sabe por quê, meu amado? Porque nada te sustenta no campo se não é o amor de Deus, se não é o amor de Deus por você e o amor seu por Deus. Ah, mas eu amo aquela nação. Vai passar. Se a tua missão está sustentada pelo teu amor, vai passar. Ah, mas há uma grande necessidade que eu preciso suprir. Se essa missão está baseada na força que você tem para cumprir essa missão, vai acabar. A única coisa que sustenta missões é o meu amor por Deus e o amor de Deus por mim. É quando eu falo, Deus, eu quero ir embora. E Deus fala assim, eu amo esse povo. E você fala, Deus, por amor a você eu fico. Por amor a teu reino eu fico. Por amor à tua causa. E nesse momento Deus derrama o amor dele sobre você. E suas forças são renovadas. Se nós queremos alcançar as nações, se nós queremos fazer missões, se nós queremos dar fruto, a primeira coisa que nós precisamos fazer é correr para os pés do nosso mestre e nos assentar lá e falar assim, eu preciso ouvir a voz do teu coração. Charles Swindoll disse, ele tem uma Bíblia, a Bíblia de Valores, e no primeiro valor, o valor número 1, ele diz, o impacto, a tua intimidade com Deus irá determinar o impacto que sua vida causará no mundo. Sabe por quê? Porque o mundo não precisa de você. As nações não precisam de você. As nações precisam desse que está em você. As nações precisam ouvir sobre essa pessoa que está em você. Por isso que quando Jesus estava na terra, ele falava assim, aquilo que eu falo foi aquilo que eu vi meu pai falar. As coisas que eu faço são as coisas que eu vi meu pai fazer. Meu pai ainda trabalha e eu também trabalho. Por isso que é impactante que no primeiro momento do livro de Josué, ele está falando com Deus. Quando a missão surge do coração de Deus, é quando Deus fala assim, olha, eu estou compartilhando com você algo que está no meu coração. Ah, então só fazer discípulo, eu preciso ouvir a voz. Não, fazer discípulo você tem que fazer em todo momento. Se você está no teu trabalho, se você está na tua empresa, se você está na tua escola, você tem que estar fazendo discípulo. Porque fazer discípulo é a evidência de que você realmente foi transformado por Deus. Se você está cheio de Deus, a evidência de que você está cheio de Deus é que você se multiplica. A grande evidência de que você está cheio de Deus não é o que está acontecendo na sua vida, é o que sua vida está causando nos outros. A grande evidência de que você está cheio de Deus não é que você está cheio, mas é que você está transbordando, e o transbordar teu está impactando outras vidas. Está mexendo com outras pessoas, está mexendo com a sociedade, está mexendo com a tua empresa, está mexendo na tua faculdade. Nós temos uma pulseirinha que conta a história de um missionário, William Borden. Diz que ele recebeu o chamado para missões e ele foi para a faculdade. E antes de ir para o campo, ele
começou um projeto na faculdade com 3 pessoas. Quando ele terminou a faculdade de Yale, o projeto dele, que começou com 3 pessoas, um projeto de oração, tá? Não estou falando que era discipulado, encontro dos jovens, não, um projeto de oração. Começou com 3 pessoas. Quando ele se formou, antes de ele sair para o campo missionário, o projeto dele tinha 1.500 pessoas. 1.500 jovens se reuniam para orar por missões. William Borden vai servir a Deus no campo missionário. Ele era multimilionário. Multimilionário. Ele abriu mão de tudo. E os amigos dele falavam, é absurdo. Você pode sustentar missionários. Você pode fazer tantas coisas. Ele falou assim. E o homem que escreveu a biografia dele diz que encontrou escrito na biografia, dizia, sem reserva. Sem nenhuma reserva. Foi a resposta que ele deu para os amigos dele, que falavam, você é rico, você vai largar tudo por quê? Ele falou assim, eu me entreguei para Deus, para o chamado de Deus para a minha vida, sem reserva. Nada vai me segurar. Nada vai me impedir. Nada vai me limitar. O que está te segurando? O que está te segurando? Eu lembro que eu sou filho de missionário. Meus pais foram para o campo, eu tinha 5 anos de idade. Eu fui para o CTMQ, fiz a escola de missões, voltei para o campo de volta. Em 2009 eu voltei. Dei o privilégio para aquela mulher de se casar com um homem lindo, maravilhoso, né? Falei, Deus, escolhe uma mulher que o Senhor queira presentear com essa maravilha que o Senhor criou, né? E ela foi assorteada por Deus, né? Para ser dona de todo esse patrimônio aqui, né? E nós casamos e depois de 3 dias de casado, a gente foi para o campo missionário. Pegamos o ônibus e fomos para o campo. Ficamos no campo 2 anos, depois voltamos para o Brasil e ficamos 5 anos no centro de treinamento missionário como obreiros. Depois de 5 anos, Deus falou para mim, é tempo de sair. E eu falei para ela, Elô, vamos? Ela falou assim, poxa, eu estou perto da minha família, meus sobrinhos estão crescendo. Ela falou assim, eu não sei se eu estou preparada para ir para o campo. Eu falei, ok, deixa quieto. E fui orar, falei, Deus, o Senhor me deu para aquela mulher, agora o Senhor se vira para tirar ela daqui. E eu lembro que um dia eu estava dentro do quarto e ela saiu do banheiro chorando. Né? Aquela primeira coisa que eu me penso é, o que foi que eu fiz agora? Né? O que eu aprontei que eu não estou sabendo, né? E ela saiu do banheiro e falou assim, eu estou preparada para ir. Eu falei, o que aconteceu? Ela falou assim, quando eu entrei debaixo do chuveiro e eu fechei o olho, eu vi um cordão umbilical e vi uma grande tesoura que vinha e cortava esse cordão. E eu senti que naquele momento Deus estava cortando todos os laços que eu tinha aqui, com a minha família, com o CTM, tudo. Eu estou preparada para ir. Eu não sei o que está te enraizando, que te impede de se mover em direção ao que Deus compartilhou no teu coração. Tem gente que está sofrendo porque está tentando conter um fogo que está ardendo dentro de si. Porque, mas minha faculdade, mas é meu trabalho. Eu estava no meu 3º ano, 3 anos e meio, faltava 1 ano para mim terminar minha faculdade. Eu fui para o Paraguai, o pastor Jonathan Hall ficava insistindo comigo, vai lá. E eu falei, eu não quero ser missionário, meus pais foram missionários, eu não quero saber de igreja, eu não quero saber de ministério. Eu fui lá na faculdade e peguei as matérias e falei assim, qual que é a carreira que Deus não vai poder usar?
Aí tinha lá engenharia em sistema. Eu falei, eu quero ver Deus usar um engenheiro em sistema. Não vai, não tem o que fazer. Escolhi aquela carreira. Depois de acho que 2 anos, o pastor Jonathan Hall me insistindo, vai lá no Paraguai, vai lá no Paraguai. Eu falei assim, tá bom, vamos lá. E aí você não me enche mais a paciência. Eu não quero ser pastor. Eu não quero ser missionário. E eu fui para o Paraguai em 2006. E cheguei lá no Paraguai e Deus fez assim, ó. O Ricardo estava em 2006 no Paraguai, né, Ricardo? Se preparando para ir para o campo. Deus fez assim, ó. E eu falei, eu vou voltar para casa e vou falar para o meu pai que eu estou indo estudar missões, que eu estou largando faculdade, largando tudo para estudar missões. Meu pai vai me matar. Meu pai vai me matar. E eu lembro que eu cheguei em casa, a gente foi... Lembro que na época a gente viajou pelo interior ali entre Paraguai e Bolívia, chama o Chaco. Ficamos 3 dias presos no Chaco porque choveu. E quando chove no Chaco, entre o Paraguai e a Bolívia, alaga. Ficamos 3 dias presos. Cheguei fedendo, 3 dias sem tomar banho, molhado. E eu lembro que meu pai me olhou e falou assim, o que você tem para me dizer? Eu falei, oh meu Deus. Não, pai, amanhã a gente conversa. Ele, não, o que você tem para me dizer? Eu, não, pai, vamos deixa ficar calmo, amanhã a gente conversa, mais tranquilo. Ele falou assim, não, o que você tem para me dizer? Eu falei assim, Deus me chamou para missões e eu preciso largar tudo e ir. Ele me olhou assim e falou assim, eu já sabia que Deus ia fazer uma coisa dessa. Virou as costas e saiu. O que está prendendo você que te impede de caminhar? Olha o que Deus está dizendo para Josué. Josué, Moisés morreu, cara. Acabou. Essa etapa acabou. É hora de você assumir. Agora é eu e você. Agora é você ouvindo a minha voz e me obedecendo, e você vai guiar esse povo até o lugar que eu prometi para eles. Ai, mas meus pais. Ah, mas minha família. Ah, mas meu trabalho. Eu não estou falando para você fazer loucura, amado. Se você fizer uma loucura, tem que ser tua e de Deus. Coisa tua e de Deus, não tem nada a ver com isso. É problema teu e de Deus. Eu fiz. E deu certo. Mas quando eu entendi o coração de Deus, quando eu vi o coração de Deus para a minha vida, as coisas mudaram. Mas isso acontece não talvez nesse evento, mas lá no teu quarto, no lugar secreto. Nos teus jejuns, na tua busca incessante de Deus, até o ponto de Deus dizer, confio nessa pessoa. Vou compartilhar com ele meu coração. Essa pessoa se mostrou fiel. Vou compartilhar meu coração com ele. Eu quero dizer para você, Josué não era qualquer pessoa. Josué não era um manezão que estava lá sem o que fazer. Se você ler Êxodo 17, Josué era general do exército de Israel. Ele ia para o campo de batalha com soldados. Porque Deus não chama a gente que está parada, sem fazer nada. Ah, Senhor, mas eu já estou ocupado. Pois é você mesmo que Deus quer. Senhor, mas eu já estou trabalhando aqui esforçado. Pois é você mesmo. Deus não quer chamar os desocupados. Senhor, mas está tudo indo tão bem.
Excelente, é isso mesmo que Deus quer. Senhor, mas já está tudo encaminhado, o meu ministério, aqui na igreja, e Deus está dizendo para você, pois é, mas é você mesmo que eu quero. Você se mostrou fiel, você mostrou que você tem capacidade de levar pancada, você vai resistir à cruz nas costas, você vai resistir às pedras no chão, é você mesmo que eu quero. Se você não está fazendo nada, não procure o chamado, amado. Procure o trabalho primeiro. Procure o trabalho primeiro. Porque Deus não vai te chamar se você não estiver fazendo nada. Porque é no serviço que Deus forja caráter. É no serviço que Deus forja os obreiros. Se você não passou pelo serviço, se você não passou pela humilhação, se você não passou pela solidão. Eu lembro que lá na Bolívia, eu chegava 5 horas da manhã na igreja para tirar as caixas de som para fora, porque a igreja era numa tenda. E eu chorava, e eu falava, Deus, ninguém vem. Um monte de músico na igreja e ninguém vem. E um dia Deus falou para mim assim, não, isso aí não é para eles. Isso eu preparei para você. Depois daquele dia, eu comecei a cantar. Eu chegava cantando e até eu preparar todo o som eu cantava. Porque eu sabia que aquilo ali não era um trabalho. Aquilo ali era um preparar de Deus para a minha vida. Esses dias nós estávamos com a minha esposa, falamos, bem cansado, falamos, acho que dá tempo de desistir, né? E nós fomos para um evento e falamos assim, poxa, já alcançamos, acho que é isso aqui que Deus tinha para nós. E chegamos lá no evento, uma missionária chegou para nós e falou assim, Deus está dizendo para vocês, que é para vocês ficarem onde vocês estão, em obediência, porque vocês não chegaram, vocês estão sendo preparados. Eu falei, Deus, eu sendo preparado? Oxe, eu sou filho de missionário. Eu estou no campo contando Argentina, Bolívia, Argentina, Paraguai, há mais de 12 anos. E Deus é muito capacidade, filho. Tu não sabe nada ainda. Tu não sabe nada ainda. Você está sendo preparado para algo maior. Mas é que toda coisa maior vem com mais dor, né? Mais dor, mais solidão, mais busca de Deus. E essa noite, eu quero só botar uma foto. Põe para nós a foto aí, por favor. Esse daqui é o Isiel. Isiel chegou na base, Isiel fez escola no CTMQ. Fez escola lá na base, há uns anos atrás. Provavelmente a Adriana foi líder dele, né, Adri? Isiel está na base vai fazer 5 anos, quase 5 anos já. Quando Isiel me ligou, falou, Emerson, eu quero ser missionário na base, eu já fiz a escola. Eu falei, beleza, nós estávamos precisando de missionário, eu nem investiguei quem era. Eu falei, vem embora, estamos precisando de gente, vem embora. E chegou Isiel lá. Isiel tem hemiplegia, alguma coisa assim. Ele tem a metade do corpo dele tem uma deficiência. Isiel é TDAH. Isiel tem gagueja, né? Ele começa a falar com as crianças, ele começa a gaguejar. E eu falei, quando eu vi o Isiel, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer com esse menino aqui no Paraguai? E nós tínhamos um obreiro que estava lá há 7 anos já, ele já estava saindo da base. E eu lembro que eu falei, Deus, deixa ele aí, né? Vai servindo aí. Isiel era pau para toda a obra. Ainda é. E eu lembro que saiu um obreiro,
E eu falei, eu não vou botar o Isiel como professor da escolinha de futebol, né? Ele caminha mancando, né? Ele gagueja. Como que ele vai ensinar essas crianças a jogar futebol? É complicado. Aí eu chamei um outro obreiro, falei, vem para cá para você dirigir a escolinha de futebol. Esse obreiro veio, ficou 2 meses, teve um problema no quadril, teve que voltar para o Brasil para operar. E aí teve uma escolinha de futebol, eu falei, eu vou ter que ser eu, né? Não entendo nada de futebol, gente, né? Sempre morei fora do Brasil e o pessoal sempre falava, você é brasileiro, vai jogar bola? Eu quero brasileiro do meu time. Gente, causei tanta frustração, vocês não sabem, para as pessoas. Eles falavam assim, mas você não é brasileiro? Eu falava, sou, mas você não joga bola. Como que você é brasileiro e não joga bola? Eu falo, pô, gente, mas nem todo brasileiro tem que jogar bola. Não é assim que funciona a coisa. Não é possível, cara. O que aconteceu com você? Alguma coisa aconteceu, não pode ser. Né? Então, porque às vezes as pessoas lá de fora acham que o brasileiro nasce com a bola, né? Então, eu falei, eu nasci também, mas a minha está interna, né? Então, eu falei, eu lembro que eu falei, aí eu falei, bom, vamos. Aí nisso o Isiel já chegou, tomou a frente, começou a dar a aulinha, né? Eu fiquei quieto, né? Eu falei, vamos ver o que dá, né? E eu lembro que naquele dia, ele já tinha conversado com ele, e ele falou assim, não sei o que eu vou fazer e tal. Eu falei, Isiel, eu não tenho um projeto para te colocar agora e tal. E ele falou assim, tá bom, talvez eu vou embora. Ficamos assim uma conversa. E eu lembro que aquele dia se reunimos as crianças, né, para avisar que o outro professor tinha ido embora. E eu lembro que eu falei para as crianças, olha, o outro professor vai embora, nós vamos estar buscando um outro professor. E eu lembro que eles olharam para o Isiel e falaram assim, você também vai embora? E o Isiel falou assim, eu estou pensando e tal. As crianças falaram para assim, poxa, mas já 2 professores nos abandonou, você também vai nos abandonar? A gente quer que você fique. Né? E aí, naquele momento, Deus falou comigo assim, não é você que escolhe, sou eu. E o Isiel cuidou daquela escolinha de futebol. Depois nós mudamos de bairro, passamos aquela escolinha para outra pessoa, mudamos de bairro. Eu falei para o Isiel, Isiel, topa abrir outra escolinha em outro bairro? Topo, bora lá. O Isiel foi lá, abrimos a nova escolinha. Ele dá escolinhas em 2 campos de futebol hoje, de um lado e do outro. As crianças respeitam. Eu, o pastor Davi, é o presidente da quadrangular, pastor da igreja local lá. E a gente chama a atenção das crianças, as crianças não estão nem aí para a gente. Né? Então, mas quando o Isiel chama a atenção das crianças, elas param na hora. Porque elas não entendem a hierarquia, né? Mas eles respeitam o Isiel. Então, quando acontece alguma coisa, a gente fala assim, chama o Isiel para brigar com as crianças. Né? Porque as crianças respeitam ele. Isiel vai para a academia comigo. Isiel treina jiu-jitsu comigo. Ele nunca reclamou, dizer, poxa, meu braço não funciona, minha perna não funciona. Durante a pandemia, depois da pandemia, a gente tínhamos eu, minha esposa e o Isiel como obreiro da base. Isiel tocava a escola sozinha. Ele acordava cedinho, preparava todas as coisas, levava para a escolinha, dava a escolinha para 60 crianças, ele sozinho. E ele nunca chegou, James, precisamos de alguém porque meu braço, minha perna, não sei isso, não sei... Não. Isiel está lá. Eu falo, Isiel, bora, bora. Agora, agora. Isiel é assim. Ele é assim. Aí eu te pergunto, qual é o que te impede de se mover? O que está impedindo você de andar? O que está impedindo você de caminhar em direção aos planos de Deus para a tua vida? Ah, mas é um idioma difícil. É sério? Você vai botar essa desculpa para Deus? Se Deus está queimando no teu coração, é porque Ele tem forças e capacidade para te dar. E é nas tuas fraquezas, nas tuas limitações, que Ele vai glorificar o nome dEle.
E se você é essa pessoa que está dizendo, olha, meu coração está queimando, eu estou lutando contra isso dentro de mim. Deus está gritando comigo e dizendo, vai, é você, eu escolhi você. Deus tem compartilhado o coração dele com você, ele tem te mostrado a necessidade, e você todo dia está falando, Deus, mas e quem vai me ajudar, Deus? Ai, Deus, e quem vai fazer isso comigo, Deus? Ah, Deus, e isso, aquilo, e aquilo outro, Deus. Eu quero dizer para você que não é pela tua força. Nós tínhamos uma aluna que saiu da nossa escola e ela falou assim, eu quero trabalhar com morador de rua. Eu falei para ela, vai. Depois eu falei, Deus, que loucura que eu fiz, né? E essa menina falou, eu falei, começa você. Né? Só que na minha cabeça eu pensei, ela vai começar a orar pelos moradores de rua. Não. Ela chegou um dia lá, começou a arrumar os pão, o pai dela falou assim, onde você vai? Vou dar comida para o morador de rua. A essa hora, Deus mandou. O pai dela falou assim, sozinha você não vai. Chama teu namorado, porque teu namorado e teu irmão vai junto. Já tinha equipe. Livre, espontânea obrigação, já tinha equipe. Você vai levar só esses pães aí? É o que eu tenho de dinheiro, pai. Não, pega aqui, vai lá comprar mais. Filha minha não vai ficar mendigando pão, dando pão só puro para as pessoas da rua, não. E ela me ligou e falou, Emerson, eu comecei com eu, meu namorado e meu irmão, que foram obrigados. Hoje eu estou com uma equipe. Porque os irmãos da igreja começaram a ver. E começaram a vir junto. No outro já tinha mais um. No outro apareceu, irmã, eu não sei, eu não quero ir, mas eu vou cozinhar. Eu vou dar os pães. Agora tem uma equipe trabalhando comigo. Porque ela deu o primeiro passo. Ela não olhou para as... Gente, você acha que ela não estava com medo? É claro que estava. Eu que tenho 1,78 m, 120 quilos, tem medo. Né? Por que uma menina não ia ter medo? Ela tinha medo, mas ela ouviu a voz de Deus. E ela sabia que aquele que encheu o coração dela era capaz também de sustentar, de guardar e de prover o que era necessário. Se você é essa pessoa, eu gostaria que você ficasse de pé. E você, neste momento, falasse com Deus, Deus, me perdoa. Me perdoa por estar dando desculpas. Me perdoa por estar colocando limitações. Me perdoa por não ter dado o passo que o Senhor há muito tempo está mandando eu dar. Você que tem ouvido a voz de Deus. Você que Deus tem permitido enxergar essas necessidades. Você que no teu quarto tem ajoelhado e Deus tem te mostrado uma nação. E você tem chorado com essa nação. Mas você fala, eu não vou conseguir ir. Eu ouço tantas pessoas falando para mim, mas Deus tem me mostrado uma nação, eu acho que eu vou ser intercessor. Eu falo, é claro que você tem que ser um intercessor. Mas se Deus está te mostrando, é porque você tem que ir. A menos que Deus te prove o contrário. Mas é preciso que você vá. O Isiel largou tudo. Está lá na base do Paraguai. Está lá na base do Paraguai trabalhando com a gente. E Deus está dizendo para você, vamos, levanta, vamos, levanta.
Se mexe. Não tem como eu fazer algo por você se você não se mexer. Vamos, anda. Se mexe. Se mexe. Se você é essa pessoa que está dizendo, a partir de hoje eu quero me mexer. Deus está queimando o meu coração. A partir de hoje eu quero me mexer. Eu quero te convidar a vir aqui na frente. Se não é com você, não tem problema. Pode ficar aí no teu lugar. Todos fazemos missões fazendo discípulo, mas tem gente que Deus está tocando no coração e falando assim, se mexe! Tem gente que Deus está queimando no coração. Tem gente que Deus está queimando no coração e dizendo, se mexe! E nós estamos brincando. Com desculpinhas. Eu não posso. Eu não consigo. Não é o teu pastor que está dizendo se mexe. Não é a igreja do Evangelho Quadrangular. Não somos nós missionários, porque nós somos tudo limitados. Quem está dizendo se mexe é o Espírito Santo do Deus Todo-Poderoso. Está dizendo, se mexe. Se mexe. Você não é raiz, você é galho. Se expande, se expande. Olha, começa a enxergar aquilo que Deus colocou no teu coração. Começa a enxergar. Orianda lá, baxerianda lá, basurianda lá. Começa a enxergar. Começa a ter uma visão neste momento. É loucura! É loucura! Para nós é loucura, mas para o Deus que nos chamou é realidade. É realidade. Para o Deus que nos chamou é realidade. Fala, Deus, esse vento que o Senhor vai soprar sobre o Rio Grande do Sul, eu quero embalar nesse vento, Deus. Eu quero embalar nesse vento, Deus. Eu quero entrar nesse ritmo, Deus. Se quiserem orar por alguns. Orianda lá, baxericanda lá, basurianda lá.
Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Missionário de Emerson. Eu quero, além do mimo, te passar uma oferta da ETMQ. Uma oferta diferente. E essa oferta, eu quero que suba aqui a oferta. É um casal missionário nosso, integral, lá da ITMQ. Desde a 4ª edição. Eles estão com nós. 2 anos e alguma coisa. E Juliano, fruto da olaria, Juliano. Ele me falou no relato dele quando ele estava naquele mundo de drogadição. Ele foi pego pelos policiais e bateram nele tanto, que ele não conseguiu se segurar. Ele se urinou, ele defecou, ficou semi-morto. Era usuário de crack e foi para a olaria de Deus. Um pastor trouxe ele para a olaria. E lá ele estava do bem, conheceu essa missionária Jéssica, que veio do Paraguai. Ela é paraguaia, para quem não sabe. Que cidade lá mesmo? Assunção. Trazida, né, pelo casal de missionários nossos, a Adriana e o missionário Eduardo Wolff. Trouxeram ela para fazer a escola aqui. E aqui ela encontrou o seu amado. E aí, só que porém, ela veio na 4ª edição. E aí teve Covid. E lá na escola, Deus falou para nós, desde a 2ª edição, não para, continua. Várias escolas missionárias, inclusive CTM, fecharam um bom período da Covid. Mas Deus nos deu uma palavra, que lá seria o esconderijo do Altíssimo. Mas aí, vários dessa edição foram atingidos pela Covid. E ela foi hospitalizada lá na cidade de Triunfo. Ficou mais grave ainda, foi trazido aqui para um dos hospitais de Porto Alegre. A embaixada do Paraguai fez contato comigo, os pais. E eu acho que eu nunca orei tanto, né? Eu não digo nunca jejuei tanto, porque eu estou jejuando mais hoje. Mas jejuei para que o Senhor... E era muita gente, sabe aquele período que deu óbito assim? Eu já estava até me preparando para pregar na cadeia. Só se virar óbito, daí vou ser preso, daí vai fechar, vai ser um problemão que eu vou criar para quadrangular. Mas o Senhor retirou ela lá daquele leito de enfermidade e trouxe. Ela voltou para a ETMQ. Ela queria continuar naquela edição, mas eu, debaixo de uma pressão da embaixada, dos pais, veio a irmã dela de lá do Paraguai acompanhar para levar ela. E eu disse para ela: vai, filha, depois tu vem. É aquela palavra para consolar, né? E não é que ela veio na 5ª edição.
E aí, mas nessa trajetória, o Juliano, ele saiu, sabe aquele que, né, disse, não vou querer seguir o propósito, vou fazer da minha forma. Foi para uma igreja local, mas resbalou, caiu, recaiu de novo. E aí, lá onde ele estava, eu mandei chamar ele. Trouxe, ficou um período na olaria de novo. E agora, os dois voltaram. Falei para ela, ela estava trabalhando aqui. Eu falei para ela, sai do serviço e vem tempo integral. E os dois voltaram, agora com mais experiência. E estão sendo uma bênção, um braço direito nosso lá dentro da ETMQ. Essa é a minha oferta de sacrifício. Eles já estarão ainda participando da 9ª edição. E na equipe, né, que vai para o Paraguai, se assim, né, tudo, Deus disser que sim, eles estarão indo nessa equipe já também. Retornarão para a formatura lá pelo dia 10 de dezembro, se eu não estou enganado. E depois da formatura, sim, será o voo à águia para o Paraguai. Receba a nossa oferta. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Pastor Jamerson, suas considerações finais? Quando a gente fez uma imersão lá e eles estavam na imersão, e desde lá eu sabia que eles voltariam, né? E eu perguntei para eles, e quando vocês voltam? Eles falaram assim, a gente tem que voltar para lá, que a gente quer fazer tudo debaixo da obediência do nosso pastor. Eu nem conhecia o pastor. Eu falei assim, ótimo. Mas eu falei, em algum momento eles voltam. Que a gente sentiu isso muito claro quando a gente estava lá. E Deus faz... Quando a gente decide dar passos, isso acontece. Em direção ao que Deus quer. Isso é... Eles vêm dando passos. Então eles vêm já há um tempo já mandando mensagem. E Deus vai preparando. E tem muito mais gente aqui que tem que ir. Tem uns sacrifícios que precisam ser feitos aqui ainda. E com muita alegria, muito prazer, estarei também, né, Rio Grande do Sul, a IEQ, RS, estará dando mais esses tipos de oferta aí para as nações. Amém? Receba o nosso mimo. Através da pastora Andressa.